Oração da cura. Amado Deus, Senhor da cura e da misericórdia, recorro a Ti neste momento com humildade e fé, pedindo a Tua intervenção divina. Concede, ó Pai, o Teu toque de cura sobre o meu corpo, mente e espírito. Que Tua energia restauradora flua através de mim, dissipando toda doença, dor e aflição. Senhor, confio em Tua infinita sabedoria e amor, sabendo que és capaz de realizar o impossível. Fortalece-me com Tua graça e renova minha saúde e vitalidade. Que cada célula do meu ser seja banhada em Tua luz curativa, restabelecendo-me para a plenitude da vida que Tu desejas para mim. Em nome de Jesus, meu Salvador. Amém. Olá! Seja bem-vindo ao canal. Vamos começar agora mais uma parte da história bíblica. Aproveita, deixa seu like e se inscreve no canal. Vamos lá? Continuação da parte 4. Jeosafá confia em Jeová. Vejamos. Jeosafá era rei do reino de 2 tribos de Israel. Viveu na mesma época que o rei Acabe e Jezabel, do reino de 10 tribos. Mas Jeosafá era um bom rei, e seu pai, Asa, também havia sido bom. Portanto, o povo do reino de 2 tribos, no sul, por muitos anos, tinha uma vida boa. Mas então aconteceu algo para amedrontar o povo. Mensageiros foram dizer a Jeosafá: um grande exército de Moabe, Amon e o monte Seir, vem para atacar você. Muitos israelitas reuniram-se em Jerusalém, em busca da ajuda de Jeová. Foram ao templo, e ali Jeosafá orou: ó Jeová, nosso Deus, não sabemos o que fazer. Somos fracos contra este grande exército. Pedimos sua ajuda. Jeová os atendeu e mandou que um de seus servos dissesse ao povo: a batalha não é de vocês, mas de Deus. Não terão de lutar. Apenas olhem e vejam como Jeová os salvará. Na manhã seguinte, Jeosafá disse ao povo: confiem em Jeová. Daí, mandou os cantores irem na frente dos soldados, e eles cantaram louvores a Jeová durante a marcha. Sabe o que aconteceu quando chegaram perto para lutar? Jeová fez com que os soldados inimigos lutassem entre si. E quando os israelitas chegaram, não sobrou nenhum soldado inimigo vivo. Não foi sábio que Jeosafá confiasse em Jeová? Nós também seremos sábios se confiarmos nele. 2 meninos revivem. Certo dia, um menino adoeceu. Piorou e por fim morreu. Elias disse então à mulher: dê-me o menino. Elias levou o menino morto para o andar de cima e deitou-o na cama. Então orou: ó Jeová, faça o menino reviver. E o menino começou a respirar. Elias o levou então à mulher e disse: veja, seu filho está vivo. E ela ficou muito feliz. Outro profeta importante de Jeová era Eliseu. Ele serviu como ajudante de Elias. Mas, depois, Jeová usou também Eliseu para fazer milagres. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher foi bondosa com ele. Mais tarde, a mulher teve um menino. Numa manhã, estando o filho já mais crescido, ele foi ver o pai, que trabalhava na roça. De repente, o menino gritou: ai! Minha cabeça! Levado para casa, o menino morreu. Como sua mãe ficou triste. Ela foi logo buscar Eliseu. Quando Eliseu chegou, subiu ao quarto onde estava o menino morto. Ele orou a Jeová e deitou-se sobre o menino. O corpo deste logo se aqueceu, e o menino espirrou 7 vezes. Quão feliz ficou a mãe ao ver seu filho vivo! Muita gente já morreu. Isso entristece muito a família e os amigos. Nós não temos poder de ressuscitar os mortos. Mas Jeová tem. Mais tarde, saberemos como ele trará milhões de pessoas de volta à vida. Menina ajuda um poderoso. Uma senhora é síria. O marido dela é Naamã, chefe do exército sírio. Os sírios haviam roubado uma menina israelita e levado a esposa de Naamã, para ser serva dela. Naamã tinha uma grave doença chamada lepra. Esta faz até a carne da pessoa cair. Por isso, a menina disse à esposa de Naamã: eu gostaria que, meu senhor, fosse ao profeta de Jeová, em Israel. Ele o curaria da lepra. Mais tarde, isso é contado ao marido desta senhora. Naamã queria muito ser curado,
Por isso decidiu ir a Israel. Chegando lá, foi à casa de Eliseu. Este mandou seu servo ir dizer a Naamã que mergulhasse 7 vezes no rio Jordão. Naamã ficou zangado, dizendo: os rios lá na minha terra são melhores do que qualquer rio em Israel. Com isso, Naamã foi embora. Mas um dos seus servos disse-lhe: Senhor, se Eliseu lhe tivesse mandado fazer algo difícil, certamente o faria. Então, por que não vai só banhar-se, como ele disse? Naamã escutou e foi mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Assim que fez isso, sua carne ficou firme e sã. Naamã ficou muito feliz. Voltou a Eliseu e disse-lhe: agora sei que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro em toda a terra. Por favor, aceite este presente. Mas Eliseu respondeu: não vou aceitá-lo. Eliseu sabia que era errado aceitar o presente, porque foi Jeová quem curou Naamã. Mas Geazi, servo de Eliseu, queria o presente para si mesmo. Geazi fez o seguinte: após a partida de Naamã, correu atrás dele. Eliseu mandou-me dizer-lhe que aceitaria seu presente para amigos que acabam de chegar, disse Geazi. Isso era uma mentira. Mas Naamã não sabia que era mentira, por isso, entregou a Geazi algumas das coisas. Quando Geazi voltou para casa, Eliseu já sabia o que ele tinha feito. Jeová o tinha avisado. Por isso, ele disse: por que você fez esta maldade? Vai ter a lepra de Naamã. E assim aconteceu. O que aprendemos disso? Primeiro, que devemos falar sobre Jeová, assim como aquela menina. Isso pode realizar um grande bem. Segundo, que não devemos ser orgulhosos como Naamã foi no começo, mas obedecer aos servos de Deus. E, terceiro, que não devemos mentir, como Geazi. Não aprendemos muito, lendo a Bíblia. Jonas e o grande peixe. Jonas era profeta de Jeová. Foi pouco depois da morte do profeta Eliseu que Jeová disse a Jonas: vá para a grande cidade de Nínive. A maldade do povo ali é muito grande, e eu quero que você lhes fale sobre isso. Mas Jonas não quis ir. Por isso, embarcou no navio que ia na direção oposta. Jeová não gostou que Jonas fugiu, de modo que causou uma grande tempestade. Esta ficou tão forte que o navio estava em perigo de afundar. Os marinheiros ficaram com medo e clamaram aos seus deuses, pedindo ajuda. Por fim, Jonas disse a eles: eu adoro a Jeová, o Deus que fez o céu e a terra. E estou fugindo para não fazer o que Jeová me mandou. Os marinheiros perguntaram: o que devemos fazer para que acabe a tempestade? Lancem-me no mar, e o mar se acalmará de novo, disse Jonas. Os marinheiros não quiseram fazer isso, mas a tempestade piorou, e por isso jogaram Jonas ao mar. A tempestade parou logo e o mar ficou novamente calmo. Quando Jonas afundou na água, foi engolido por um grande peixe. Mas não morreu. Ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Jonas estava muito triste de não ter obedecido a Jeová indo para Nínive. Sabe o que ele fez? Jonas orou a Jeová, pedindo ajuda. Jeová fez então o peixe vomitar Jonas em terra seca. Daí, Jonas foi para Nínive. Não nos ensina isso quão importante é que façamos o que Jeová manda? Deus promete um paraíso. Isaías viveu pouco depois de Jonas. Paraíso quer dizer jardim ou parque. Será que isso lembra você algo que já vimos neste livro? Não se parece com o lindo jardim que Jeová Deus fez para Adão e Eva? Será que a terra, algum dia, vai ser um paraíso? Jeová mandou seu profeta Isaías escrever sobre o novo paraíso que vai haver para o povo de Deus. Disse: lobos e ovelhas viverão juntos em paz. Bezerros e leõezinhos pastarão juntos, e crianças tomarão conta deles. Nem mesmo o bebê se machucará se brincar perto de uma cobra venenosa. Isso nunca vai acontecer, dirão muitos. Sempre houve e sempre vai haver dificuldades na terra. Mas pense, que espécie de lar deu Deus a Adão e Eva? Deus pôs Adão e Eva num paraíso. Eles só perderam seu lindo lar, ficaram velhos e morreram porque desobedeceram a Deus. Deus promete dar àqueles que o amam as mesmas coisas que Adão e Eva perderam. No novo paraíso que vai haver, nada vai machucar ou destruir. Vai haver perfeita paz.
Todos vão ser saudáveis e felizes. Vai ser como Deus o quis no começo. Mais para frente, vamos saber como Deus vai fazer isso. Deus ajuda a Ezequias. Ezequias é o rei das 2 tribos meridionais de Israel. E está em grandes apuros. Por quê? Porque o exército assírio já havia destruído as 10 tribos setentrionais. Jeová deixou isso acontecer porque eles eram gente muito ruim. E, então, os exércitos assírios foram lutar contra o reino de 2 tribos. O rei da Síria mandou cartas ao rei Ezequias. São as cartas que Ezequias apresentou a Deus. Elas zombavam de Jeová e mandavam Ezequias desistir. Por isso, Ezequias orou: ó Jeová, salve-nos do rei da Síria. Assim, todas as nações saberão que só Jeová é Deus. Jeová escutou a Ezequias? Ezequias era bom rei. Não era como os reis maus do reino de 10 tribos de Israel, nem como seu mau pai, o rei Acais. Obedecia bem a todas as leis de Jeová. Por isso, quando Ezequias terminou de orar, o profeta Isaías mandou-lhe esta mensagem de Jeová: o rei da Síria não entrará em Jerusalém. Nenhum de seus soldados chegará nem perto dela. Não atirarão nenhuma flecha contra a cidade. Veja o desenho nesta página. Sabe quem são todos estes soldados mortos? São os assírios. Jeová enviou seu anjo, e este matou numa só noite 185.000 assírios. Por isso, o rei da Síria voltou para casa. O reino de 2 tribos foi salvo e o povo teve paz por um tempo. Mas, morrendo Ezequias, seu filho Manassés tornou-se rei. Este e o filho dele, Amon, eram ambos reis muito maus. O país ficou de novo cheio de crimes e violência. O rei Amon foi assassinado pelos seus servos, e seu filho Josias tornou-se rei do reino de 2 tribos. O último rei bom de Israel. Josias tinha apenas 8 anos quando se tornou rei das 2 tribos meridionais de Israel. Era muito jovem como rei. Por isso, no começo, alguns mais velhos o ajudaram a governar. Depois de Josias já ter sido rei por 7 anos, começou a buscar a Jeová. Ele seguiu o exemplo dos reis bons, tais como Davi, Jeosafá e Ezequias. Daí, ainda adolescente, fez algo valente. Por muito tempo, a maioria dos israelitas haviam sido maus. Haviam adorado deuses falsos e se curvado diante de ídolos. Assim, Josias saiu com seus homens e passou a eliminar a adoração falsa do país. Era muito trabalho, porque muitos adoravam deuses falsos. Pode ver aqui Josias e seus homens quebrando ídolos. Então, Josias encarregou 3 homens do conserto do templo de Jeová. Coletou dinheiro do povo, dando-o a esses homens para fazer o trabalho. Enquanto trabalhavam, o sumo sacerdote Ilquias encontrou ali algo muito importante. Era o livro da lei que Jeová mandou que Moisés escrevesse muito tempo antes. Havia ficado perdido por muitos anos. O livro foi levado a Josias, e este pediu que fosse lido para ele. Escutando, Josias pôde ver que o povo não estava guardando a lei de Jeová. Triste com isso, rasgou a sua roupa, como pode ver aqui. Disse: Jeová está zangado conosco, porque nossos pais não guardaram as leis escritas neste livro. Josias mandou que o sumo sacerdote Ilquias descobrisse o que Jeová ia fazer com eles. Ilquias foi a profetisa Ulda e perguntou a ela. Ela lhe deu esta mensagem de Jeová: para Josias, Jerusalém e todo o povo serão castigados, porque adoraram deuses falsos e a terra está cheia de maldade. Mas visto que você, Josias, fez o bem, este castigo só virá após a sua morte. Um homem sem medo. Jeremias é um profeta muito importante de Deus. Logo depois que o rei Josias começou a destruir os ídolos no país, Jeová disse a Jeremias para ser seu profeta. Mas Jeremias achou que era muito moço para ser profeta. Jeová disse, porém, que ia ajudá-lo. Jeremias disse aos israelitas para não fazerem coisas mais. Os deuses adorados pelas nações são falsos, disse ele. Mas muitos israelitas preferiram adorar ídolos, em vez de o verdadeiro Deus, Jeová. Quando Jeremias disse ao povo que Deus ia castigá-los pela sua maldade, eles apenas riram dele. Passaram-se anos. Josias morreu,
e 3 meses depois seu filho Jeoiaquim se tornou rei. Jeremias continuou dizendo ao povo: Jerusalém vai ser destruída, se não deixarem de ser ruins. Os sacerdotes pegaram Jeremias e gritaram: Você deve ser morto por dizer isso. Disseram aos príncipes de Israel: Jeremias deve ser morto, porque falou contra a nossa cidade. O que fez Jeremias? Ele não ficou com medo. Disse-lhes: Jeová me mandou falar isso a vocês. Se não deixarem de ser ruins, Jeová vai destruir Jerusalém. Podem ter a certeza de que, se me matarem, matarão um homem que não fez nenhum mal. Os príncipes deixaram Jeremias viver, mas os israelitas não mudaram. Depois veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, lutar contra Jerusalém. Por fim, ele fez dos israelitas seus servos. Levou muitos milhares para a Babilônia. Imagine como seria se gente estranha levasse você de sua casa para uma terra estranha. 4 rapazes em Babilônia. O rei Nabucodonosor levou os israelitas mais instruídos para a Babilônia. Depois, o rei escolheu os rapazes mais bonitos e mais espertos. Pode ver aqui 4 deles. Um é Daniel, e aos outros 3 os babilônios chamaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor planejou treinar os rapazes para servirem no seu palácio. Após 3 anos de instrução, escolheria os mais espertos para ajudá-lo a resolver problemas. O rei quis que os rapazes ficassem fortes e saudáveis enquanto estudavam. Por isso, mandou seus servos darem a todos eles a mesma comida boa e o vinho que ele e sua família recebiam. Veja o jovem Daniel. Sabe o que ele disse a Aspenaz, principal servo de Nabucodonosor? Daniel lhe disse que não queria comer as coisas gostosas da mesa do rei. Mas Aspenaz ficou preocupado. O rei decidiu que devem comer e beber, disse ele. E se vocês não tiverem aspecto sadio como os outros rapazes, ele pode me matar. Daniel falou, então, com o guarda, a quem Aspenaz mandou tomar conta dele e de seus 3 amigos. Experimente-nos por 10 dias, disse. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare-nos com os outros rapazes que comem a comida do rei, para ver quem parece melhor. O guarda concordou com isso. E, no fim dos 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais fortes do que todos os outros rapazes. Assim, o guarda deixou que comessem legumes, em vez de a comida do rei. Ao fim de 3 anos, todos os rapazes foram levados a Nabucodonosor. Depois de falar com todos eles, o rei achou Daniel e seus 3 amigos os mais espertos. Ficou com eles no palácio, para que o ajudassem. Sempre que o rei fazia perguntas a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles sabiam 10 vezes mais do que os sacerdotes ou os sábios dele. Destruição de Jerusalém. Passaram-se 10 anos desde que o rei Nabucodonosor levou para a Babilônia os mais instruídos israelitas. E veja o que aconteceu então. Jerusalém foi queimada. E os israelitas que não morreram foram levados como presos para a Babilônia. Lembre-se de que os profetas de Jeová avisaram de que isso ia acontecer se as pessoas não mudassem de proceder. Mas os israelitas não escutaram os profetas. Continuaram adorando deuses falsos, em vez de Jeová. Por isso, mereceram ser castigados. Sabemos isso porque Ezequiel, profeta de Deus, nos fala sobre as coisas mais que os israelitas fizeram. Sabe quem era Ezequiel? Era um dos rapazes que o rei Nabucodonosor levou para a Babilônia, 10 anos antes da grande destruição de Jerusalém. Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, também foram levados no mesmo tempo. Lá em Babilônia, Jeová mostrou a Ezequiel as coisas mais que se faziam no templo em Jerusalém. Jeová fez isso por meio de um milagre. Ezequiel ainda estava em Babilônia, mas Jeová o deixou ver o que faziam lá no templo. E o que ele viu foi chocante. Veja as coisas nojentas que o povo faz ali no templo, disse Jeová a Ezequiel. Veja as paredes cheias de cobras e de outros animais. E olhe para os israelitas, que os adoram. Ezequiel pôde ver isso e escreveu sobre o que aconteceu. Vê o que os chefes dos israelitas fazem em segredo? Perguntou Jeová a Ezequiel. Sim, ele os viu. 70 homens adoravam deuses falsos. Diziam, Jeová não nos vê.
Ele saiu do país. Daí, Jeová mostrou a Ezequiel algumas mulheres no portão norte do templo. Sentadas ali, adoravam um falso deus Tamuz. E havia uns 25 homens na entrada do templo de Jeová. Ezequiel os viu. Eles se inclinavam para o leste e adoravam o sol. Esta gente não me respeita, disse Jeová. Não só fazem coisas más, mas as fazem logo no meu templo. Por isso, Jeová prometeu: sentirão a força da minha ira. Não vou ter pena deles quando forem destruídos. Apenas uns 3 anos depois de Jeová ter mostrado a Ezequiel essas coisas, os israelitas rebelaram-se contra o rei Nabucodonosor. Portanto, este foi lutar contra eles. Após 1 ano e meio, os babilônios penetraram os muros de Jerusalém e queimaram toda a cidade. A maioria do povo foi morta ou levada presa para a Babilônia. Por que Jeová deixou essa terrível destruição acontecer aos israelitas? Sim, porque não escutaram a Jeová e não obedeceram às suas leis. Isso mostra que é importante que sempre façamos o que Deus manda. No começo, permitiu-se que alguns continuassem na terra de Israel. O rei Nabucodonosor encarregou deles um judeu chamado Gedalias. Mas alguns deles mataram Gedalias. Então, o povo teve medo de que os babilônios viessem e os destruíssem por causa disso. Obrigaram Jeremias a acompanhá-los na fuga ao Egito. A terra de Israel ficou assim sem gente. Ninguém morou naquela terra por 70 anos. Ela ficou completamente vazia. Mas Jeová prometeu que ia trazer seu povo de volta à terra após 70 anos. Enquanto isso, o que aconteceu ao povo de Deus na terra de Babilônia? Para onde foi levado?